Claro que todos nós que somos republicanos somos contra a corrupção e achamos que ela tem que ser desbaratada. E se a Operação Lava Jato está fazendo isso, muito que bem, ela merece todo o nosso apoio. Agora, o problema é fazer isso sem destruir as instituições que são necessárias para a democracia. Eu entendo isso, mas há um problema que aí não é institucional. Aí é da prática de quem está no controle dessas instituições, que parecem que está muito mais agindo por autodefesa, por uma resposta imunológica, do que uma resposta, aí sim, institucional e republicana. A impressão que me dá, Sim. que é o risco real que aconteceu, é que as regras do jogo institucional já foram para as cucuias há muito tempo. Não necessariamente do ponto de vista da Lava Jato ou do Senado, mas assim, a população, a grosso modo, parece que não está tão preocupada mais com as regras do jogo. Que é muito mais uma questão assim. Olha, Bruno, essa é uma questão. Prende a turma. Essa é uma questão complexa. Essa é uma questão bem complexa, porque é o seguinte: na verdade, eu acho que houve no Brasil um golpe. Né? Na minha opinião, um golpe parlamentar. Né? Isso eu acho uma qualificação importante, porque é diferente de um golpe de Estado. Né? E, sobretudo, é muito diferente do que foi no Brasil o golpe de 64 e de outros golpes militares que ocorreram na América Latina. Por quê? Porque aí sim você tem uma ruptura institucional de alto a baixo. Claro. E, sobretudo, né, você tem um apagamento da democracia. Então, você não tem mais liberdade de expressão, você não tem mais liberdade de organização, você não tem mais todas as garantias individuais e coletivas que são próprias da democracia. Apesar de que eu acho que nós estamos num momento bastante confuso no Brasil, eu diria que as regras principais da democracia continuam de pé. Embora tenha havido um golpe parlamentar, que é um elemento importante. Por que eu chamo de golpe parlamentar? Porque se construiu uma maioria parlamentar, isso é uma coisa que nós temos que reconhecer, né? Que seguiu uma regra que existe na Constituição, que é a regra do impeachment, a regra do impedimento. No entanto, se usou, na minha opinião, né, de um subterfúgio, que é um crime de responsabilidade que não houve. Então, é uma situação ambígua. Dentro desta situação ambígua, eu não acho que as regras institucionais, constitucionais, do Estado de Direito estejam em desuso no Brasil. O que eu acho é que nós temos uma... Não, acho que não. Acho que nós estamos ainda numa situação democrática, que aliás... Mas com episódios graves de rupturas pontuais, não? Mas eu já vou falar disso, sim. Mas o que eu acho muito importante nesse momento, a gente sublinhar o fato de que nós estamos numa democracia, porque nós temos que preservá-la. Então, digamos, é preciso chamar muito a atenção deste fato, entendo. Porque apesar de que eu insisto que a gente está numa democracia, eu não sei se isto ficará preservado. Ou seja, de fato, né, se criou uma situação que tem uma série de componentes, nós tocamos brevemente em alguns deles, mas a situação é bem complicada, que faz com que a gente tenha uma preocupação grande com o futuro da democracia brasileira, de tal forma que é necessário, neste momento, que a sociedade tenha clareza das ameaças que pesam contra a democracia e que comece a se mobilizar de uma maneira ampla para impedir que a democracia possa vir realmente a ser suprimida ou seriamente abalada no Brasil. Então, por isso que eu estou, digamos, querendo marcar essa questão, porque eu acho que essa questão de estamos numa democracia ou não estamos? Porque eu acho que essa questão, ela tem consequências práticas, né? Agora, eu não sei ao que você se refere quando você menciona coisas pontuais que tenham rompido com a democracia. O que eu observo é o seguinte, começam a se repetir no país episódios, né, de autoritarismo. Então, uma peça que é interrompida pela polícia, uma reunião que é invadida, a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST que também é invadida de maneira violenta. Eu estou citando 3 episódios... E os vazamentos de áudio
que há uma questão institucional, Bom, porque ele parte dos poderes institucionais do país. Então, aí a questão do vazamento dos áudios, eu acho que tem a ver com o tema do abuso de autoridade. Sim. Né? Que de alguma forma não digo uma ruptura no sentido clássico, de uma ruptura institucional, mas de quando as regras começam a ser estendidas em nome de uma agenda política, isso vem acontecendo de muitos e muitos lados. É que tá. Não só do judiciário, eu digo. Eu diria o seguinte, você tem uma... É que eu acho que nós estamos assistindo a uma confluência estranha de fenômenos que não têm uma direção única. Então, nós precisamos analisá-los ponto a ponto. Essa questão do abuso da autoridade, evidentemente, está na pauta. Eu até escrevi uma coluna na Folha semana passada, em que eu procuro acentuar isso. Por quê? E aí você veja, Bruno, como as regras institucionais, elas estão, digamos, elas estão presentes. Elas podem, digamos, eu até acho que pontualmente elas podem até estar sendo rompidas, mas não houve uma ruptura completa, um apagamento dessas regras. Até mesmo o próprio processo de impedimento, né, ele foi até, se você quiser, até exaustivo, né, no sentido dos detalhes e tal. Mas eu acho entrar nisso, que eu acho que não é a nossa pauta, de entrar nos detalhes do processo de impeachment e tudo mais. Mas eu queria só falar essa questão do abuso de autoridade, porque é o seguinte, veja, o assunto do abuso de autoridade está, nesse momento, no Congresso Nacional, né? E me pareceu que, nesse episódio específico da semana passada, referente à questão do abuso de autoridade, que pela primeira vez, desde que tudo isso começou, houve uma espécie de trégua, porque de vários lados você vê manifestações dizendo o seguinte, não, realmente o abuso de autoridade precisa ser coibido, né? E não só digamos, de setores de esquerda, você vê de pessoas de centro e mesmo pessoas mais conservadoras dizendo não, abuso de autoridade é uma coisa que tem que ser realmente cuidada, a legislação é antiga, uma legislação de 65, ela precisa ser atualizada. Claro. Isso vindo de vários setores de imprensa e tal. Isso significa o seguinte, que há um reconhecimento do problema. Então isso é um avanço importante. Bom, se no final do processo, eu digo a sociedade brasileira como um todo, será capaz de aprovar no Congresso Nacional uma boa legislação para coibir o abuso de autoridade, eu não sei, porque a luta está em curso. Mas no mínimo, a gente tem que reconhecer que, e até eu diria é uma vitória de quem está do lado da democracia, de que neste momento o assunto foi reconhecido, já é um avanço significativo. Você não sente, pelo menos a partir das manifestações que foram chamadas e de uma impressão que a gente tem de uma opinião pública um pouco mais estridente, se não majoritária, de que a população, no fundo, está mais entendendo isso como uma tentativa do Congresso se proteger dos avanços do judiciário que, em tese, está agindo mais em nome da população do que os políticos? Eu acho que não. Eu acho que tem um grupo... O Sérgio Moro sendo exaltado? Eu acho que tem um grupo pequeno, né? Veja, as manifestações... Mas estridente o suficiente para causar um impacto Estridente é outra coisa, mas estridência não quer dizer número, né? Porque nós estamos falando hoje, é terça-feira, 6 de dezembro. Anteontem houve manifestações em várias cidades, dezenas de cidades brasileiras, a propósito dessa questão, tentando questionar o Congresso Nacional. Em alguns aspectos até é legítimo o questionamento, porque de fato a Câmara votou de madrugada, não é uma coisa apropriada. Anistia, houve uma tentativa, né, por parte do senador Renan Calheiros de aprovar rapidamente no mesmo dia a legislação, também não era adequado. Mas isso digamos, nesse momento é relativamente lateral, porque a questão é a seguinte: essas manifestações de anteontem foram pequenas, foram relativamente pequenas. Então isso mostra o quê? Existem grupos que estão muito, digamos, convencidos de que é preciso uma movimentação contra o Congresso Nacional, em defesa do Judiciário. Existem, né?
o que exatamente esses grupos estão buscando, né? Possivelmente até seja mais de um grupo e dentro dessas manifestações existem diversas tendências, precisaria de um pouco mais de tempo para analisar. Esse até é um dos problemas, né, da atual conjuntura, que as coisas acontecem rápido demais. Semana que vem já não vai mais. Não. O problema é que a gente corre o risco de falar a partir de impressões muito ligeiras claro. e, na verdade, você não está fazendo uma boa análise, né? Então, o que eu diria é o seguinte, que existem grupos, né, que estão, vamos dizer, com a ideia de um confronto entre o judiciário e o legislativo, existem, mas não é algo, digamos, por enquanto, né, não é uma coisa como foram as manifestações de março deste ano 2016, né? Aí sim, né? Aí essas manifestações de março foram decisivas para que a presidente Dilma fosse impedida. Aí foram manifestações, sobretudo em São Paulo, muito grandes, né? Fala um pouco sobre isso, então, que acho que tem a ver até com a capa do seu livro, que tem o pato da Fiesp aqui. E o fato da Fiesp ter colocado esse pato é muito representativo também.